Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Fala conosco aquilo que está no centro da tua vontade para nós nessa noite. A palavra que Deus me deu está em Hebreus 11, 7. No livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, capítulo 11, versículo 7. O título da nossa lição hoje, da nossa ministração, é Noé, o plano A de Deus. Deus tinha um plano B? Tinha. Mas Noé foi o plano A. Vamos lá, Hebreus 11, versículo 7 diz o seguinte: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Amém. Glória a Deus. O contexto da história de Noé, patriarca, diz que Deus dos céus, ao avistar a terra, viu que a humanidade estava toda distorcida, fazendo tudo que era errado dentro da ótica de Deus. Então Deus tomou uma decisão. Ele tinha o plano A e tinha o plano B. O plano B seria deixar fazer e deixar o mundo, a coisa correr frouxa, do jeito que fez. Mas o plano A de Deus, não. O plano A de Deus foi levantar alguém para salvar a humanidade. Por quê? Porque entre todo aquele povo existia um justo. Um justo. E por causa de um, Deus salvou todos nós. Graças a Deus por isso. Então Noé é um homem íntegro e obediente, que andava com Deus, é o que diz a palavra de Deus. Íntegro e obediente. Na Bíblia hebraica, fala que Noé era perfeito diante da sua geração. Perfeito. Gente, foi o único no Pentateuco, ou seja, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que Deus faz essa referência para alguém. Nem para Abraão ou Moisés, mas para Noé. Ele era íntegro, perfeito e andava em integridade diante de Deus. Então era um homem e obediente e que andava com Deus, diz a palavra. Foi encontrado vivendo no meio de uma geração corrompida e perversa. Foi o que Deus avistou lá de cima, lá dos céus. Ele avistou aquele povo todo corrompido e perverso. Então, diante desse cenário, ele disse a Noé que iria mandar um dilúvio, e ele nem sabia o que era isso, com certeza, porque não chovia, no contexto da época não chovia, nunca tinha caído uma chuva, não é? Para cobrir toda a terra, então todos os seres vivos seriam destruídos. Ele falou para Noé, porque ele encontrou em Noé alguém que pudesse exercer o canal para o plano A dele entrar em ação. Então, em meio às zombarias e deboches, mas em obediência à ordem de Deus, ele começou a construir uma arca, seguindo a direção de Deus e as instruções que Deus deu, tamanho, largura, comprimento, essas coisas todas, a altura, tudo foi passado para ele. Ele simplesmente começou. E quando ele começou a construção da arca, ele tinha simplesmente 500 anos. Olha só, 500 anos. E demorou mais 100 anos para construir a arca. Certamente a Bíblia fala de Noé, mas ele tinha filhos. Então os filhos certamente o ajudaram, evidentemente. Mas naquela época não tinha os mesmos recursos que se tem hoje, né? Que os marceneiros têm. Então, a coisa devia ser feita assim por isso demorou 100 anos. Mas ele tinha 500, mais 100, a diferença vai ficar pequena. Morreu com 950 anos. Eu acho que é 950 anos que ele morreu, não é isso? Então, a longevidade estava ali. Hoje a gente está com 60, 70,
já, né? Com 500 anos ainda. Para quem viu 950, estava meia idade. Gente, naquele tempo, aquele povo corrompido passava ali e via Noé e a arca sendo construída. Aquilo ali era o outdoor para aquele povo corrompido. O que esse homem está fazendo? Para que esse trambolho todo? Não é? Porque era uma coisa, a arca naquele tempo devia ser um negócio meio, seria um Titanic, em termos de ser bem feito, caprichado, era uma coisa rústica, não é? O que acontece? Quando nós obedecemos a Deus, nós somos abençoados. E, por conseguinte, a nossa volta também são abençoados. Desde que eles também queiram ser abençoados. Então, Noé foi abençoado. Deus levantou Noé para construir a arca. E ele foi abençoado, porque só ele e a sua família se salvou. Mas todo aquele povo ali daquela região onde ele estava, eles foram oferecidos a eles a condição para salvar também. Não foi só para salvar os animais, também os seres humanos que optassem em ser salvos, em aceitar o convite. Porque nesses 100 anos que ele ficou fazendo a arca, esse barco, ele foi um pregoeiro da palavra de Deus. Ele foi um pregoeiro da palavra de Deus. Ele pregava o que ele sabia de Deus, ele pregava para aquele povo, mas aquele povo não deu ouvidos. Isso acontece muito, até nos dias de hoje. Você fala de Deus, mas sabe, não flui na pessoa o entendimento de que Deus quer o melhor para ele, que ele precisa se converter e sair do seu mau caminho. Então Deus usou Noé para converter aquele povo todo. Ele usou. A arca foi o outdoor para todo mundo ver que ali seria o canal de salvação. Deus falou que vai mandar um dilúvio, mas o que é isso, dilúvio? Se nem chover, nem sabia o que era chuva, não é? Aguarde e verás. Então, ele indo contra o senso daquela geração, daquela época, ele construiu essa arca. E o que o salvou foi a obediência e a fé. O que salva a gente é a fé. E, posteriormente, nós, em obediência, vamos ter uma vida melhor dentro dos propósitos de Deus, sabendo que as lutas virão, porque neste mundo teremos aflições. Não vai ser porque eu sou salvo, que eu creio em Jesus, recebi Jesus, que as lutas encerram. Pelo contrário, elas até aumentam. Mas, por outro lado, nós temos paz, porque sabemos que Deus que vai guerrear as nossas lutas. Desde que eu também peço para Ele, Senhor, Tu sabes, põe a Tua mão. Não é? Então, amados, como Noé conseguiu obedecer, vivendo num ambiente daquele jeito hostil como ele era? Porque era um ambiente hostil, era um povo rebelde, um povo de dura serviço, não entendiam o projeto de Deus, embora certamente ele falou do projeto de Deus para eles. A arca era grande, cabia todo mundo. Talvez nem todo mundo, né? Porque sabia também que muitos não iriam aceitar. Mas o projeto de Deus era para que as pessoas também fossem salvas. Como Noé conseguiu obedecer? Pela fé. Pela fé. Porque ele era um homem íntegro, obediente, e ele tinha fé no Deus. Agora observe uma coisa, queridos. No contexto daquele, obedecer um Deus que não se vê não deve ser fácil. Mas nós sabemos que não é, porque nós também vivemos num contexto muito parecido. Nós vivemos também num contexto de mundo. Quem trabalha sabe muito bem que no seu ambiente de trabalho tem mais pessoas do mundo do que propriamente pessoas de Deus.
E você tem que saber viver nesse meio. É pela fé, é o exercício da fé. Então, assim também é conosco. Então, pela fé, ele conseguiu sobressair naquele tempo. Por causa da obediência, ele fez tudo segundo o que Deus determinou. Aí começou a chover. E aquele povo, deve ser, viu a chuva pela primeira vez. E hoje nós vimos aí tantas vezes, não é? Acabou de chover. Graças a Deus. Por isso. Então começou a chover e tampou toda a terra. Todos os seres vivos no contexto da época morreram. Lá em Ararat, não é? Que o barco se estacionou, foi em Ararat, fica na Armênia, se não me engano. Acho que em Armênia, a divisa de Armênia com Turquia, salvo engano. Tá? Então, amados, esse é o contexto que nós vamos chegar adiante do que Deus quer falar conosco, primeiramente. Porque a história de Noé, a gente sabe desde muito tempo. Todo praticamente conhece a história de Noé. É igual a história, por exemplo, da travessia do Mar Vermelho. O mundo inteiro conhece. Moisés atravessou o Mar Vermelho. O mundo inteiro conhece. Não é? Então, amados, no versículo 9 do capítulo 6, fala o seguinte: Noé era um homem justo e perfeito. Isso na versão hebraica, tá? Em suas gerações, Noé andava com Deus. Noé era um exemplo de fé e obras. Noé era um exemplo de fé e obras. Ele tinha fé, mas tinha também obras. Por isso ele foi o plano A de Deus para aquela geração. O dilúvio, observe bem uma antítese que vou falar aqui para vocês. Enquanto a criação foi a ação de Deus, o dilúvio foi a reação de Deus. A criação, Deus criou tudo, foi a ação de Deus, lá no Gênesis. Mas o dilúvio foi a reação por causa da hipocrisia daquele povo corrompido, da dura serviço daquele povo, totalmente corrompido. Então Deus entrou em ação. Enquanto a criação foi obra da graça de Deus, o dilúvio, porém, foi obra do juízo de Deus. Então, o dilúvio foi juízo de Deus. E a criação foi obra da graça de Deus. Porém, de todos os animais que entrou na arca, somente 2 foram nominados. Você sabia disso? Somente 2 animais foram nominados, deu nome. Elefante, girafa, sei lá, não sei. Mas 2 foi dado o nome. O corvo e a pomba. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre o corvo e a pomba. O pastor Wilson, certa feita, agora recentemente, pregou uma palavra na igreja justamente sobre o corvo e a pomba. Noutro contexto do que eu vou falar aqui hoje. Mas é sobre isso que nós vamos falar. Então estava no barco um corvo e um pombo. O corvo imundo, o pombo representa o Espírito Santo, é santo. Então na arca estava o santo e o profano. O santo e o profano na arca. Então o que nós aprendemos com esses 2 animais, com essas 2 aves, na verdade? Bom, no versículo 7 do capítulo 8, fala o seguinte: soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas da terra. O versículo 7 fala o seguinte: passado 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Só tinha uma janela, tá, gente? A arca só tinha uma janelinha. Lá em cima. Olhou, soltou, abriu a janela que fizera e soltou um corvo que voava de lá para cá até que as águas secassem a terra. Então ele soltou esse corvo e ele ia e voltava. Também tinha água. Ele vai sentar onde? Então ele ia e voltava.
nota-se que ele ia e voltava. Quando as águas baixaram, ele não voltou mais. Então, enquanto as águas estavam cobrindo tudo, o corvo ia e voltava. Mas quando as águas baixaram, ele não voltou mais. Entende-se que, a partir do momento em que ele foi solto pela primeira vez, ele apenas aproveitava temporariamente o abrigo da arca. Ali ele estava seguro, porque fora dali não era segurança nenhuma. Mas enquanto ele voltava, porque ele usufruía do abrigo que a arca oferecia para ele. O corvo, agora que está, o corvo representa as pessoas religiosas, ditas cristãs, que não têm compromisso com a igreja, não têm compromisso com a palavra de Deus. Pessoas religiosas, sem compromisso, elas vão ao templo, à igreja, ao culto, e às vezes permanece por causa da segurança que a igreja pode oferecer, que os irmãos ali que estão possam eventualmente oferecer. É tipo de um corvo. Para essas pessoas, queridos, qualquer alimento serve. Eles vão à igreja, mas muitas das vezes nem ouvem com atenção a palavra. E de repente sai de lá, essa palavra não foi para mim, mas é para ele. A palavra é para todos. Basta saber aplicar que Deus está falando com você. Ah, mas não está falando, não ouvi. Não é para mim. Deus falou. Deus falou. Independente se você prestou atenção ou não, Deus falou. O papel de Deus ele cumpriu. Mas o corvo representa essas pessoas ditas cristãs, mas que são, no fundo, religiosas. Não têm um compromisso com a palavra, não têm um compromisso com Deus, não têm um compromisso com a leitura, com a meditação, e também não têm compromisso em assumir qualquer coisa que a igreja possa exercer com ele, ou querer dele. Então, ele não se compromete com um seminário, não se compromete com um evento, leva as coisas a banho-maria, digamos assim. Esse é o tipo do crente corvo, tá? E normalmente a vida espiritual dessas pessoas é como um corvo que, apesar de farto alimento que recebe, porque o alimento está na igreja, Deus fala através de um servo dele, Deus fala através do pastor, do irmão que estiver ali pregando, Deus fala, mas eles não conseguem enxergar as consequências do pecado. Moral da história, acaba voltando para o pecado. E muitas vezes essas pessoas são até batizadas, já desceram as águas, e não conseguem enxergar o peso do pecado, as consequências do pecado. Deus vai respeitar a decisão dele? Vai, mas as consequências vai arcar. As consequências das nossas decisões, nós vamos ter que arcar com elas. Então, essas pessoas, normalmente, elas vão à igreja, recebem a palavra, mas não têm o compromisso com ela e não conseguem fora dali. Aqui dentro da igreja é uma coisa, saiu da igreja para fora, é outra coisa, é outra história. Tem muitos assim, meus irmãos. Tem muitos assim hoje. Muito. Na verdade, a igreja está quase cheia de pessoas assim, que não tem o compromisso que deveria ter com Deus. Infelizmente, tá? Com as mesmas atitudes típicas do velho homem. Está na igreja, mas não tem atitudes do novo homem, do nascido de novo. Está com as atitudes ainda do velho homem. E o andar com Deus é novidade de vida todos os dias. E normalmente para essas pessoas não há novidade de vida. Continua no mesmo patamar de crescimento. Não busca, não tem fome, não tem sede de conhecer a Deus. Às vezes vai à igreja, às vezes vai a uma reunião onde prega a palavra de Deus, mas às vezes para cumprir um compromisso social. Mas isso não é o que Deus espera de nós. Então, as atitudes do velho homem
não pode mais permanecer em nós, porque nós nascemos de novo. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. E muitas vezes, a atitude do velho homem, que muitas vezes, mesmo experimentando um novo nascimento, acaba voltando para o pecado e o mundanismo. Por isso que, conforme fala um provérbio popular aí, que a porta da igreja é maior para sair, não é? Entra, e às vezes sai com mais facilidade, porque a pessoa vai, mas às vezes, o que acontece? Ah, não mudou nada, não vejo mudança, então não vai fazer diferença. O velho homem. Precisamos tirar da nossa vida o velho homem. E a nova criatura em Cristo Jesus precisa reinar em nós e através de nós. Muito bem. No versículo 8, de 8 a 11, fala o seguinte: então soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. A pomba, porém, não encontrou lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda se cobriam toda a superfície da terra. Por isso voltou para ele na arca. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe consigo de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba fora da arca. Quando voltou, ao entardecer, a pomba trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Podia ter falado uma folha qualquer, mas falou da oliveira. Percebe-se que, no início, a pomba também agiu igual ao corvo, ia e voltava. Por quê? Porque não tinha onde pousar. Quando tinha onde pousar, o corvo não voltou mais. Mas a pomba não, ela voltou. Ainda trouxe uma folha de oliveira. Graças a Deus por isso. Um dia, porém, ela voltou, e como sinal de que as águas baixaram, trouxe consigo uma folha nova de oliveira, indicativo de que já havia vida na terra, ato este que o corvo não fizera. O corvo não se atentou para isso. Às vezes o corvo, o crente que ainda está na velha natureza, no velho homem, não percebe que a bênção de Deus possa estar ali te esperando e nem não fica no final. Às vezes não fica nem para o amém. Não é? A oliveira aqui tem um papel fundamental. Ela representa o recomeço. A oliveira representa o recomeço. O início de um novo tempo para a humanidade. Então, a oliveira representa para nós o recomeço. E é por causa disso que nós estamos aqui. Porque houve um recomeço. Tudo foi destruído, mas salvou-se Noé e a sua família e alguns animais. E é por causa disso que nós estamos aqui. Graças a Deus por isso. A pomba, no caso, representa o Espírito Santo. Vocês lembram lá quando Jesus foi batizado? Foi quando Deus, quando a Trindade se encontrou na terra. O Pai, este é meu Filho amado, a quem a minha alma se compraz, a quem eu me alegro. A pomba era o Espírito Santo que estava representando ali. Então estavam os três, Filho sendo batizado, o Espírito Santo sobre ele e Deus confirmando toda aquela operação. Este é meu Filho amado. Nele eu me alegro. Querido, nós somos os filhos amados de Deus. Olha que peso tem isso. Mas para o crente corvo não tem, mas para nós tem um peso. Nós somos os filhos amados de Deus. Deus se alegra em nós. Tal como ele falou para Jesus, eu me alegro na minha alma, nele se compraz, eu me alegro, eu tenho alegria nele. Deus também fala isso para nós. Podemos até dar aquela esquivada, porque quem é aquele que não, de vez em quando, não comete algum deslize?
Mas nós temos o caminho para conserto. Caminho para conserto que aquele povo lá do tempo de Noé não aceitou, rejeitou. Aquele povo rejeitou o caminho para o conserto dos seus erros. Mas nós temos hoje um caminho. Esse caminho se chama Jesus, o mediador entre Deus e os homens. O único mediador, não há outro. Só Jesus. Diz a palavra em Atos 4:12. Não há outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus Cristo. Então, representa o cristão cheio, a pomba representa o cristão cheio do Espírito Santo, que além de ter compromisso com a igreja, é constante na presença de Deus e fora dela tem obras. Fora da igreja ele tem obras. Então o Espírito Santo, a pomba representa o Espírito Santo, representa o cristão no qual habita o Espírito Santo, portanto cada um de nós, que tem compromisso. Se nós estamos aqui, é porque nós temos um compromisso de vir aqui na quarta-feira. Glória a Deus por isso. E nós assumimos esse compromisso e Deus facilitou. Se fosse um crente corvo, vou não, com esse tempo feio que está aí de chuva, ficar quieto é melhor, não é? Não tenho compromisso. Mas nós estamos aqui, glória a Deus por isso. Quantas vezes a gente pretende fazer alguma coisa para Deus, ir à igreja, buscar a presença de Deus, e de última hora aparece alguma coisa que impede. Se isso já ocorreu com você, fique tranquilo, vai ocorrer mesmo. Vai ocorrer. Não é? Eu que digo que tem mais de 30 anos de caminhada com Deus, quantas vezes eu quis fazer alguma coisa e de última hora eu não fui fazer na igreja. Por quê? Porque apareceu alguma outra coisa que impediu, de certa forma, de ir. Então, amados, a pomba representa o cristão cheio do Espírito Santo, que além de ter compromisso com a igreja, é constante na presença de Deus e fora dela tem obras. O que quer dizer esse fora dela tem obras? É que quando você sai do culto, por exemplo, ou quando você sai de uma reunião onde Deus é pregado, onde Deus se manifesta, onde Deus usa pessoas para falar dele, você sai daqui, lá fora, você vai estar continuando representando Deus. E se tiver a oportunidade de falar de Deus, você vai falar de Deus. Se você não falar verbalmente, a sua postura de filho de Deus vai falar. Vai falar. Há um ditado, até já coloquei isso naqueles Bom Dia, que 99% das pessoas, 1% lê a Bíblia, 99% lê a gente. É mais ou menos assim. É a nossa postura. Estou por fora da igreja, ou fora da reunião, fora, Deus vai estar usando você, vai estar usando nós, e vai fazer através de nós obras para Deus. Então, além disso, fora da igreja tem obras, além disso, quando ele volta, ele traz vida, sinal de vida. Lembra da pomba? Ela saiu, mas quando ela voltou, ela trouxe uma folha de oliveira. Crente, representado pelo Espírito Santo, ele tem obras. Então ele vai para a igreja, mas ele convidou, então vamos para a igreja, vamos. Não é? Ontem na célula no Reinaldo, tinha pessoas que foi à célula porque foi convidada. Ela é a aeromoça, então não para, um dia está aqui, outro dia está lá. Mas ela estava aqui. E a amiga dela que mora aqui, tem reunião hoje, vamos? Mas vamos. E foi. Entende? Então, essas coisas, alguém convidou. Então, essa pessoa é um crente do Espírito Santo, em que, igual a pomba, traz vida através dela. Gera vidas através dela. Ela sempre volta trazendo sinal de vida e gera fruto através do seu próprio testemunho, porque traz consigo sinais de Deus. Esses são sinais de Deus na nossa vida. O que nós sabemos de Deus não podemos ficar só para nós. Não podemos ficar só para nós. Portanto, não podemos ficar só esquentando o banco de igreja. Não é por aí.
Nós temos que buscar crescer em Deus e que pessoas, através de nós, também possam buscar esse Deus que nós conhecemos. Porque se eu sinto melhor hoje com Deus, eu também vou querer que o meu irmão, que a minha família, alguém da minha família, meu círculo, também se sinta bem com Deus. O verdadeiro cristão tem suas raízes firmadas em Deus, não se deixa abalar pelas dificuldades e contratempos. Noé não se deixou abalar pelas dificuldades e contratempos, e ele ficou 100 anos construindo a arca com a martelinha ali, 100 anos. Teve contratempos? Teve. Aquele povão todo ali? Teve. Mas ele não se deixou abalar. Portanto, amados, mesmo como filhos de Deus, se tivermos contratempos no dia a dia, se tivermos lutas, porque não há aquele que não tem lutas, persevere, se fortaleça em Deus, porque assim você vai conseguir, pela fé naquele que te resgatou, passar por cima das dificuldades, das adversidades e das lutas, e sair do outro lado mais fortalecido. Mais fortalecido, porque as lutas vêm, não é para nos derrubar, é para nos fortalecer, é para que através dela nós tomemos instruções para as nossas vidas, aprendamos. Nós precisamos aprender tanto na adversidade como na bonança. Tudo tem lição para nos ensinar. Muito bem, amados. Como o corvo representa o velho homem, a pomba representa um novo homem que encontra satisfação apenas nas coisas da nova criação. Ou seja, renovo na nossa vida, no novo homem. As coisas do mundo ficaram para trás. Eis que tudo se faz novo. Eis que tudo se faz novo. Portanto, o crente, verdadeiramente no novo homem, ele vai abdicando-se das coisas do mundo. Mas isso é um processo, isso é um tempo. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo. Então, que nós possamos aprender que, apesar das lutas, apesar da diversidade, nós vamos aprender com elas, mas que o nosso caminho é andar com Deus. Foi para isso que Deus nos resgatou. Foi para isso que Deus nos chamou. Foi para isso que a salvação chegou à minha vida, para que eu possa continuar andando com Ele e ser um crente cheio do Espírito Santo. E não aquele que vai e volta, e uma hora não volta mais. Mas que, como crente cheio do Espírito Santo, ele vai e ainda gera vida através dele, gera palavra através dele para outras pessoas. No versículo 12 do capítulo 8 fala o seguinte: então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. E ela não mais voltou. E ela não retornou mais para ele. Mas que coisa! Ela ia e voltava e trouxe o sinal, e agora ela foi e não voltou mais? Como se explica isso? Virou um corvo? Não. É porque para cada um de nós tem um tempo pré-estabelecido por Deus. Por que a pomba dessa vez então não voltou? É simples. Porque chegou o tempo de alcançar liberdade, alçar novos voos e dar os seus frutos e as suas boas obras. Eu fiquei na igreja um tempo sem fazer nada, aprendendo. Chegou essa pomba. Ia e voltava. Ia e voltava para casa. Mas hoje eu estou aqui. É isso que Deus quer. Por isso que a pomba não voltou mais. É por isso que existem os missionários. Ele vai, aprende de Deus, uma hora ele é chamado para ir e dar frutos. Ir ao mundo e pregar o evangelho a todas as criaturas, a todas as nações. Então, esse versículo representa isso. Tá? Ela saiu, esperou mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, não retornou para ele. Assim também é a vida do cristão cheio do Espírito Santo. Ele cresce espiritualmente, dá frutos onde está plantado, mas chega um momento em que é enviado por Deus.
para cumprir com o seu chamado. Chega um momento que vai ser enviado por Deus para cumprir o seu chamado. Nem todo mundo, é verdade, tem um chamado para missões. São casos específicos. Mas nós todos temos um chamado, nós todos temos um ministério. Quando nós nascemos de novo, nós temos um ministério, o ministério da reconciliação, reconciliar o mundo em pecado com Deus. Por isso nós devemos, como cristão cheio do Espírito Santo, ou habitação do Espírito Santo, também falar de Deus. Este é o nosso ministério. Então nós temos ele. Por isso que o cristão, ele não perde a oportunidade de falar da graça de Deus. Não perde a oportunidade, desde que Deus esteja na direção. Também não se enfia Jesus goela abaixo. É na sabedoria que vem do alto. É na sabedoria que vem de Deus. É na direção de Deus. E nós somos o canal para essa boa obra. Nós somos o canal para essa boa obra que Deus espera. Noé fez tudo o que podia fazer, mas ouviu não, não e não. E nem assim ele desistiu. Nem assim ele desistiu. Porque era um homem obediente, temente, andava com Deus, cheio de fé. Nós estamos andando com Deus. É fácil? Não. Porque os atrativos do mundo são muito melhores aos olhos do mundo. Mas os atrativos de Deus me levam à salvação e, por conseguinte, à vida eterna com Ele. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Portanto, não importa o tamanho da tempestade. Não importa o tamanho da tempestade. Entenda bem isso. Não importa o tamanho da tempestade. Pois quando estamos com Deus, há sempre um arco-íris nos esperando. Arco-íris é a promessa que Deus não vai destruir novamente o mundo com dilúvio. Então, Deus, nós temos a esperança que esse arco-íris na nossa vida vai nos dar a direção, vai iluminar o nosso caminho, para fazer com que nós possamos ser vitoriosos naquilo que nós vier a fazer. Mas em Deus, em Deus. Pode ter certeza que Ele vai abrir as portas do céu e te abençoar, porque é promessa dele. Então, amados, não importa o tamanho da tempestade, mantenha firme com Deus. Mantenha-se firme com Deus, se firme a cada dia, ore, não faça que nem Sansão, que orou 2 vezes em toda a sua história, que a Bíblia fala, não é? Que nós falamos aqui semana passada. Uns 4 capítulos ele só orou 2 vezes, é certo que ele orou mais, mas a Bíblia falou que ele orou 2 vezes porque ele não era uma pessoa de oração. Mas nós precisamos ser essas pessoas que oram. Senhor, está doendo. Senhor, toma conta. Leve todas as suas circunstâncias a Deus. E a palavra do Senhor fala, orai sem cessar. É em todas as ocasiões que é preciso orar. Porque a oração faz parte da vida do cristão. A oração faz parte da vida do cristão. Um cristão sem oração, olha, gente, fica mais difícil a vida para ele. Fica. E a oração abre as portas do céu. Deus ouve. Deus ouve. Pode não responder na hora que a gente quer, mas Ele ouve. No tempo certo virá a bênção. Mas nós precisamos estar em linha com Ele. Buscar a sua presença. Andar com Ele. Em intimidade. E a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. A esse Ele se deixa revelar. Ele se revela. Aquele que tem intimidade, aquele que busca a Deus, em oração, em leitura, em meditação na palavra, Deus vai se revelando. Às vezes você lê uma palavra hoje, você entende A. Amanhã você vai ler ela de novo, depois de um dia, você entende A mais B. E assim vai. Então Deus vai se revelando no contexto da nossa vida de entrega e devoção a Deus. Por isso que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Precisamos criar uma intimidade com o Pai. A cada dia, fortalecer isso. Por quê? Porque quando as adversidades vier, eu posso dizer, tudo eu posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Tudo eu posso, porque Ele me fortalece.
E eu posso descansar nele porque ele é o meu bom pastor. E ele não me falta. Em momento algum, ele não me falta. O Senhor é o meu bom pastor. E ele não me falta, que é o versículo mais conhecido da Bíblia. Não é? Então, amados, esse fato bíblico nos ensina que Deus concede meios para a salvação e oferta esses meios a todos os que, com fé, acreditam nos seus propósitos. Então, acredite no propósito de Deus que tem para você. Ele tem um propósito para a sua vida. Ele tem um propósito para a minha vida. Ele não nos chamou simplesmente por nos chamar. A salvação chamou porque eu tive fé para aceitar. Deus levantou alguém para falar. Essa semana eu falei no Zap com um amigo meu, lá de Goiânia, quando eu era adolescente, jovem, trabalhava solteiro, e ele era da Assembleia de Deus. Eu conversei com ele essa semana, falou, muito obrigado por tanto ter orado, deve ter orado por mim, porque ele era crente e a gente não era. Da Assembleia de Deus, lá de Goiânia, de uma das assembleias lá. Ele era jovem, praticamente a mesma idade, mas ele era crente. E andava e se portava como crente, assembleiano. Ele orou por mim. Só eu orei mesmo. Graças a Deus por isso. Então, amado, você pode ver, pode fazer isso, pode orar, pode interceder pela vida de outro. Talvez você não vai ver o fruto hoje, mas vai dar fruto. Eu sou fruto da oração dele. Pode ter certeza disso. Mas antes disso, sou fruto da oração de Jesus. Lá naquele momento de dor, ele orou por todos aqueles que viriam depois dele. Nós somos frutos da oração de Jesus. Você é fruto da oração de alguém. Glória a Deus por isso. Alguém que não é como um crente corvo. Alguém que é um crente tipo cheio do Espírito Santo. Amém, amados? Alguém